O Evangelho de Lucas, capítulo 23. E levantando-se toda a multidão deles, conduziram Jesus a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: achamos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo ser ele mesmo Cristo Rei. Pilatos, pois, perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: é como tu dizes. Então disse Pilatos aos principais sacerdotes e àquela multidão: não acho culpa alguma neste homem. Eles, porém, insistiam ainda mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo isso, perguntou se o homem era galileu, e quando soube que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Ora, quando Herodes viu Jesus, alegrou-se muito, pois de longo tempo desejava muito vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, e esperava ver algum sinal feito por ele. E fazia-lhe muitas perguntas, mas ele nada lhe respondeu. Estavam ali os principais sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. Herodes, porém, com seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu com uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos, à fortaleza Antônia. Nesse mesmo dia, Pilatos e Herodes tornaram-se amigos, pois antes andavam em inimizade um com o outro. Então Pilatos convocou os principais sacerdotes e as autoridades e o povo e disse-lhes: apresentaste-me este homem como pervertedor do povo, e eis que, interrogando-o diante de vós, não achei nele culpa alguma das que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar, e eis que não tem feito ele coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e o soltarei. E era necessário soltar-lhes um pela festa. Mas todos clamaram a uma, dizendo: fora com este e solta-nos Barrabás! Fora com este e solta-nos Barrabás! Ora, Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade, de um homicídio. Mais uma vez, pois, falou-lhes Pilatos, querendo soltar a Jesus. Eles, porém, bradavam, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Falou-lhes então pela terceira vez: pois que mal fez ele? Não achei nele nenhuma culpa digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e o soltarei. Mas eles instavam com grandes brados, pedindo que fosse crucificado. E prevaleceram os seus clamores. Então Pilatos resolveu atender-lhes o pedido, soltou-lhes o que fora lançado na prisão por causa da sedição e de homicídio, que era o que eles pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Quando o levaram dali, um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Seguia-o a grande multidão do povo e de mulheres, os quais o pranteavam e lamentavam. Jesus, porém, voltando para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias hão de vir em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis e as ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se isto se faz no lenho verde, que se fará no seco? E levaram também com ele outros dois, que eram malfeitores, para serem mortos também. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E ele também, a ele e também aos malfeitores, uma à direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sorte sobre elas. E o povo estava ali a olhar, e as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também o escarneciam, chegando-se a ele, ofereceram-lhe
vinagre. Esse vinagre tem um historiador, como é que chama aquele povo que... um arqueólogo, que ele conta que ali tinham aqueles banheiros públicos romanos, onde as pessoas faziam suas necessidades assim juntas umas das outras, um córrego que passava ali para lavar, uma bucha do mar com a qual eles se limpavam e depois mergulhavam dentro de um tonel de vinagre. Provavelmente foi esse vinagre, o vinagre que levaram à boca de Jesus. Vocês já entenderam, não vou entrar em detalhes. E dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele estava esta inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse o homem a Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, pensando ele num reino futuro, na ressurreição dos mortos, no final de tudo. Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Era já quase a hora sexta e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, pois o sol escureceu e rasgou-se ao meio o véu do santuário de cima até embaixo. E Jesus, clamando com grande voz, disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou, morreu. Quando o centurião viu o que acontecera, deu glória a Deus, dizendo, na verdade este homem era justo. E todas as multidões que presenciaram este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltavam batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. Então, um homem chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros e que esperava o reino de Deus, chegando a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o da cruz, envolveu-o num pano de linho e pô-lo num sepulcro escravado em rocha onde ninguém havia sido posto. Era o dia da preparação, ia começar o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguindo a José, viram o sepulcro e como o corpo ali foi depositado. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Beijo no seu coração. Essas são parte do Evangelho que trata da crucificação e morte do Senhor da vida.